Boa noite a todas e a todos que nos acompanham a partir deste momento. Estamos aqui a fazer a nossa sequência de lives a respeito da questão das autarquias locais. Um momento que nós temos para partilhar com os nossos digníssimos deputados de todos os partidos políticos. Nós queremos que passem neste espaço para interagirmos, para nos pontualizar sobre os seus trabalhos a nível da Assembleia Nacional e em particular no que diz respeito à questão das autarquias locais. O convidado de hoje é deputado, foi escolhido pela sociedade civil e é vice-presidente. Temos 4 vice-presidentes, ele é um desses vice-presidentes. O nome já está aí bem claro e já está aqui no nosso estúdio. Uma pessoa muito querida na nossa sociedade que nada mais e nada menos que o professor Olívio Quilombo. Seja bem-vindo neste canal. Muito obrigado pelo convite. Eu estou a ouvir com alguns cortes. Há bocado tivemos a falar bem, mas agora não consegui captar exatamente a mensagem. Mas agora percebi que é uma saudação. Enfim, não sei o que é que se passa, não consigo. Agora consigo ver. Agora. Hitler, estás aí? Eu aproveito, sim, eu consigo te ver. Eu aproveito a informar todas as pessoas que nos acompanham. Recebemos informação de que há problemas no cabo de fibra óptica. Alguns concorrentes deste processo de recrutamento do censo estão com dificuldades de fazer a prova, porque a prova foi colocada para ser feita online, mas não conseguiram. Então, o nosso deputado também está com dificuldades da internet, porque a internet que nós temos num país já é ruim e calha mais num dia como este, em que estão de manutenção, não sei. Mas vamos torcer que tudo corra bem para termos aqui uma conversa saudável a respeito das autarquias locais. Será que conseguiste nos ouvir nessa última fala? Eu ouço com muitos cortes. Agora eu quero saber se me ouves bem. Ouvimos perfeitamente. Perfeitamente. Ok, então vamos tentar remediar com essas condições, né? Uma vez que o problema não é nosso, é de um sistema que nós conhecemos o que passa, tal como referenciaste, o pessoal que tinha que fazer a prova de acesso, acho que é isso, do censo, não conseguiu exatamente para falar da internet. Enfim, coisas da bola. Nós estamos a fazer essa transmissão em 8 canais, 8 plataformas diferentes. Temos no YouTube, no Twitter, temos no Facebook, vários canais que estão a partilhar isso, Central Angola, o canal Unita Bruxelas. Temos muitos canais aqui a fazer a partilha em simultâneo deste evento. Nós gostaríamos que fizesses o ponto de situação a respeito do pacote legislativo autárquico. Em que pé nós estamos? Ok, meu caro, muito obrigado. Eu percebi que questionavas em que pé está o pacote legislativo autárquico. Neste momento são 10 leis já aprovadas. Falta uma, a 11ª, que é a da institucionalização das autarquias locais. 2 propostas foram levadas à mesa. Um projeto de lei do Grupo Parlamentar da UNITA, do Instituto Grupo Parlamentar da UNITA, e uma proposta de lei do Executivo. Os documentos deram a entrada, um com caráter de urgência, e, na generalidade, foram os 2 documentos aceitos. De outro modo, a proposta e o projeto de lei foram aceitos e estão, nesse momento, repousam na Assembleia Nacional para os devidos efeitos. Digo, trabalhos subsequentes, que é colocar o documento no debate na especialidade. Estava já agendado este debate, uma vez que a proposta do Grupo Parlamentar da UNITA entrou com caráter de urgência, porém, o Grupo Parlamentar da UNITA endereçou uma carta aos nossos irmãos do MPLA solicitando um encontro prévio, de modos a juntos encontrarmos os consensos fundamentais para que esse debate seja profícuo.
Ou seja, o grupo parlamentar da UNITA escreveu para o grupo parlamentar do MPLA, os dois grupos que, portanto, submeteram um projeto de lei e uma proposta na Assembleia Nacional, e está, nesse momento, uma comissão criada a trabalhar para, entre os dois documentos, sair o documento que representa o interesse público, o interesse dos angolanos, e avançarmos para o debate na especialidade, e assim conseguirmos, então, a última lei, o último entrave, o último documento que falta para que se possa consagrar efetivamente, repito, efetivamente, o poder local em Angola, no caso, as autarquias locais. Como é que você avalia a postura dos deputados do MPLA? Será que será desta vez que nós teremos autarquias locais ou faz parte de uma manobra dilatória para ganhar em tempo, né? Bem, há uma grande desconfiança. Infelizmente, este é um dos dois maiores problemas. A desconfiança que existe em Angola. E sabe que a palavra desconfiança, ela desperta outros sentimentos e vícios da política, enfim, da vida geral, que atrapalham segmentos de processos plurais que consubstanciam transformações. E onde há desconfiança não há desenvolvimento, porque a relação econômica é uma relação de confiança. Onde há desconfiança também não há passos concretos do ponto de vista político, porque a relação política é, antes sobretudo, de confiança. Por isso é que nós demos esse passo positivo e fomos muito bem aceitos, e ainda bem, pelo grupo parlamentar do MPLA. Estamos a conversar, estamos a dialogar para encontrarmos um porto seguro, e que esse porto seguro seja, então, a institucionalização efetiva das autarquias locais. Manobra dilatória ou não, nesta altura, o que interessa é estarmos juntos, discutirmos juntos e, olho no olho, definirmos o que é melhor para Angola. E eu estou a querer que é melhor para Angola é a aproximação do poder local aos cidadãos, a participação destes na vida pública. Por um lado, a partilha do poder, que é importante, mas, por outro lado, a realização da vida do cidadão pela proximidade do exercício do poder, pela qualidade da abordagem política que as autarquias trazem por via da digitalização administrativa e política administrativa. E, enfim, julgo que se o passo que se deve é o passo do diálogo, estamos em condições de, no âmbito do diálogo, dissolvermos qualquer manobra dilatória. E se ela existir, julgo que caberá aos cidadãos angolanos decidirem então o que fazer. Mas eu acho que este diálogo vai ser bom pelo facto de as partes mostrarem-se interessadas, por um lado, e pela reciprocidade que temos recebido. Julgo que vai ser um bom momento. Agora, detalhes do diálogo, não posso aqui avançar, porque são questões que estão a ser tratadas num fórum específico. Só podemos ficar do ponto de vista do que é geral e do ponto de vista do que é específico, que são as vantagens, não é, do processo que pretendemos implementar em Angola. Quais são os maiores entraves enfrentados pelas autarquias locais, ou seja, enfrentados no processo de institucionalização das autarquias locais? Quais são os maiores entraves? Tá. Quais são os maiores entraves? Quais são os maiores entraves no processo de institucionalização das autarquias locais em Angola? Agora percebo, maiores entraves. O maior entrave é a vontade política, porque é um processo que vem desde a proclamação da independência. Eu estou a chegar agora porque veio do encontro promovido pelo Projeto Agir, que é uma associação cívica angolana, que hoje reuniu um grupo de luxo, pessoas balizadas e preparadas para discutir as autarquias locais, e eu venho deste espaço, portanto, lá também se discutiu que autarquias queremos, se apresentou os principais entraves, e do ponto de vista prático, o principal entrave é um entrave político, que tem que ver com a vontade de fazer acontecer. As leis estão feitas, o território está aqui, já está delimitado em
província, município, distritos e comunas, é o que a nossa Constituição, é a base territorial que a nossa Constituição consagra para a realização das autarquias locais, municipais, supra e inframunicipais. Portanto, o entrave, neste momento, é um entrave político. Era um entrave legal que está a ser resolvido, já estivemos mais distantes, hoje estamos muito mais próximos, na medida em que 2 documentos repousam na Assembleia Nacional, 2 grupos parlamentares estão, neste momento, a discutir o mesmo documento, os 2 documentos, para encontrar um denominador comum. Agora, vai faltar, de facto, que exista sentido de Estado, que coloquemos os nossos interesses pessoais abaixo e o interesse de Estado acima. Dito de outro modo, precisamos olhar para as autarquias como uma outra forma de gestão pública, como uma forma diferenciada de ação pública. Ou seja, é um modelo que ainda não foi experimentado. Como em política, tanto ciência quanto arte, ela é uma ciência experimental. Nós temos de experimentar. Só depois de experimentarmos é que vamos verificar se foi bom ou foi mau. E, no exercício da experimentação, vamos ir eliminando, corrigindo, contornando todas as adversidades que poderão surgir e colocarem o processo de preparação das autarquias em perigo. E eu acho que, mesmo no ciclo das políticas públicas, e autarquias locais podem ser consideradas uma política pública, na medida em que representa uma outra forma de gestão, com outro paradigma, uma vez que se está a devolver o poder lá onde não devia ter saído. Entendo que haverá qualidade política e capacidade técnica para irmos ultrapassando, mas, reitero, deve haver sentido de Estado, devemos todos colocar os interesses pessoais de lado e o interesse público acima de tudo. Muito bem. Falando em Projeto Agir, eu gostaria de saber como é que está o envolvimento da sociedade civil nesse processo da institucional, nesse processo de discussão das autarquias locais. Como é que avalia, por exemplo, a participação da cidadania neste processo? Eu vi com dificuldade, mas percebi o fio, é como está a participação da sociedade civil nesta fase. Deixa-me fazer aqui um pouco de recuo. A sociedade civil em Angola sempre esteve muito envolvida. O movimento Jovens pelas Autarquias é um movimento considerável, substancial, que teve impacto positivo na consciencialização dos cidadãos sobre o processo autárquico. A grande dificuldade que existe é a massificação da informação. Ou seja, existem mecanismos de proliferar. Nós perdemos o sinal do deputado, como avisamos anteriormente. Em Angola, a internet está com um pouquinho de problemas e nós estamos aqui a aproveitar a passar aqui algumas imagens ligadas à atividade que ele mencionou, que aconteceu no dia de hoje, na qual deputados, alguns atores da sociedade civil foram convidados para discutir sobre a questão das autarquias locais. Foi realizado pelo Projeto Agir, aconteceu no auditório das Irmãs Paulinas. E enquanto isso, eu vou partilhando também aqui a posição dos deputados, da qual o deputado Olívio faz parte, a respeito da questão das autarquias locais. Mas nós vamos continuar aqui a aguardar até que o deputado volte a de Angola, ter o sinal. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, caros colegas deputados, ilustres auxiliares do Presidente da República e titular do Poder Executivo, minhas senhoras e meus senhores. Temos a missão... Já temos o deputado de volta. Pode continuar, nós perdemos, nós entendemos o sinal. Em Angola é muito ruim. Eu falava que o envolvimento da sociedade civil angolana sempre foi um envolvimento muito inclusivo e forte.
E falei do movimento Jovem para as Autarquias, que é um processo que já vem de algum tempo, que envolveu jovens, que criou movimento, que criou associações cívicas, mobilizou o terceiro setor e criou um movimento. Este movimento continua e faz trabalhos pelo país. E os grupos parlamentares, partidos políticos, pelo menos aqueles interessados nas autarquias, têm feito trabalhos que associam sempre a sociedade civil. Eu, desde 2022, que sou parte do grupo parlamentar da UNITA, no âmbito da FPU, a convite do Bloco Democrático, no âmbito do processo das autarquias, posso confirmar o envolvimento direto da sociedade civil em todas as fases do processo. Há, sensivelmente, 2 semanas, ou uma semana, houve um encontro do grupo parlamentar da UNITA, convocado pelo grupo parlamentar da UNITA, à sociedade civil, que apareceu em massa para receber, naturalmente, para partilhar, um momento de partilha, dos passos que estavam a ser dados depois do documento ter sido aprovado em generalidade na Assembleia Nacional. Porém, antes, o grupo parlamentar da UNITA produziu uma lei e colocou ao concurso da sociedade. Ou seja, o documento foi entregue ao cidadão angolano por via das organizações da sociedade civil, das individuais da sociedade civil, e o documento andou por um mês a ser melhorado do ponto de vista do conteúdo e do ponto de vista, portanto, da forma. Um mês depois, se fez a recolha das informações, condensou-se num único documento e se deu entrada. Um documento que é considerado por muitos especialistas na matéria como dos melhores documentos conseguidos até agora, porquanto não se conseguiu identificar grandes situações que roçam ou que ferem ou que violam a Carta Magna da República de Angola, que é a Constituição da República de Angola, e, portanto, conseguimos criar um documento maduro e que, ainda assim, não é um documento acabado, é um documento que, pelo facto de estarmos numa mesa de diálogo entre partes interessadas, é um documento que poderá, naturalmente, ser melhorado em função da evolução do momento que estamos a observar. Ora, hoje mesmo, como disse, e via nas imagens uma fotografia de um ato promovido pela sociedade civil que aconteceu esta tarde, aqui num espaço muito conhecido, que tem sido um espaço aberto para os debates, que é o auditório das Irmãs Paulinas, passa a publicidade, não posso estar de referenciar, protagonizado pelo Projeto Agir, que tem feito ações positivas e constantes no que a autarquia diz em respeito. Não só o Projeto Agir, a terceira divisão, a placa do Kazenga, enfim, o Mudei, o Mudar Viana. Há muitos espaços nas comunidades, nos municípios, em que a autarquia tem sido tema todos os fins de semana, por exemplo, que são os momentos ao longo da semana, nos finais da tarde, são os momentos em que os cidadãos acorrem a esses espaços a convite dessas organizações para participar no debate. Dito de outro modo, a sociedade civil tem participado ativamente e neste documento do Grupo Parlamentar da UNITA, que é um projeto de lei, contou com o concurso deste espaço fundamental, que é a fonte da legitimidade, portanto, a sociedade civil. Para dizer que é um envolvimento muito forte e é quase impossível avançar no processo a este nível sem o concurso da fonte da legitimidade. Eu gostaria que colocasses de parte o movimento de jovens pelas autarquias e me dissesses como é que encaras a contribuição ou a participação de outras organizações da sociedade civil, inclusive da academia. Não percebi, repita, faz favor. Gostava de colocar. Eu gostaria que colocasse de parte o movimento de jovens pelas autarquias, mas que falasses, por exemplo, o envolvimento de outras organizações da sociedade civil. Nós temos muitas organizações da sociedade civil em Angola, mas nós temos estado a notar um certo silêncio face a um direito que está consagrado na Constituição da República de Angola, ligado às autarquias locais, que muita gente prefere não comentar, não lutar pela efetivação deste direito. E, principalmente, a academia. Nós temos uma academia que mantém-se silêncio perante a essa luta pela institucionalização das autarquias locais, quando as autarquias locais seria uma via
para caminharmos para o desenvolvimento das nossas comunidades. Por que há poucas organizações a falarem sobre isso? Por que a academia mantém um silêncio a respeito da discussão sobre as autarquias locais? Nós não temos estado a ver jornadas científicas ligadas às autarquias, nós não temos estado a ver as outras organizações da sociedade civil preocupada com a discussão ou a luta pela institucionalização das autarquias locais. Olha, é interessante a tua visão. De facto, o terceiro setor, na sua visão mais geral, peço desculpas, vou só colocar o meu telefone a carregar. Ok, as tecnologias às vezes são assim. Fazer a apresentação do projeto de Muito lei obrigado. de institucionalização. Agora consigo. Já posso colocar o telefone a carregar, já posso voltar. Bem, o que eu posso dizer sobre a participação de outras organizações e individualidades? Bem, deixa-me referenciar aqui a Rádio Eclésia, a ADRA, a Omunga, o Povo Mosaico, universidades, a Universidade Católica. Estes são os que me vêm agora em mente, que são espaços onde se tem discutido de forma muito viva, até com documentos e recomendações, a questão das autarquias. Houve recentemente um estudo feito pela ADRA, embora tenha sido manipulado numa notícia que saiu no debate do jornal, que dizia que as pessoas ouvidas queriam as autarquias do ponto de vista gradual, mas não era isso. Não era isso, e o documento é muito claro, é um relatório interessante. Surge, por exemplo, quando da discussão da nova divisão política administrativa, levantou-se um conjunto de organizações, e aqui referenciar a ADRA, o OPSA, e uma outra organização que não me vê agora o nome, ligada à Universidade Católica, que é o Lar Social da Universidade Católica, faz estudos ligados ao lar social, não consigo vir agora, não peço desculpas, mas está muito ligada à professora Cisaltina Abreu, esqueço-me apenas do nome. Portanto, essas organizações têm trabalhado de forma ativa, o LAB, agora me lembrei, é o LAB, lembrei-me agora, de forma ativa para a divulgação da informação, para a criação de documentos que objetivam a realização das autarquias. Ora, a academia, falei da Universidade Católica, é apenas uma, grandemente em Luanda, embora também existem, portanto, em algumas províncias, salvo o melhor entendimento, mas o problema é o eco da ação. E se o eco da ação fica apenas por Luanda, é claro que não haverá impacto em outros espaços. Mas a Rádio Eclésia tem um programa específico, que é a Voz da Cidadania, em que tem a Voz da Comunidade, salvo o melhor entendimento, que tem exatamente um espaço específico de debates sobre a questão das autarquias. Outras rádios, deixa-me referenciar aqui, por exemplo, a Rádio Despertar, que também tem periodicamente abordado questões de gênero, questões das autarquias, com vários analistas, enfim, que concorrem para a abertura da mente e o véu de transmissão da informação. Agora, o espaço público, que é o espaço mais importante, por um lado, por ser o espaço que tem maior abrangência pelo país, peca por isso. Entraram duas propostas, um projeto e uma proposta de lei, e não se ouve, não se vê na televisão pública, embora tenha havido um debate na TV Zimbo, é preciso referenciar que foi logo na semana em que o documento entrou, deixa-me referenciar, e contou com o concurso das partes envolvidas, especificamente, mas tem havido muito pouco debate na televisão pública e na rádio pública. Dito de outro modo, é o espaço onde se devia tornar as autarquias uma música. É uma demonstração também, como é uma instituição capturada, da falta de interesse em massificar a informação. E, portanto, as organizações da sociedade civil tentam preencher esse vazio, mas por falta de recursos e de força, no caso, de levar a informação ao nível que uma televisão pública de Angola ou uma, ou uma rádio nacional levaria, então fica-se com a impressão que há um déficit de informação. Mas, enfim, eu acho que é preciso massificar mais a informação e o debate tornar-se um debate mais público. Agora, que há um esforço das partes, há um esforço.
digamos, sobretudo, partidos da oposição, com realce para a UNITA, o grupo parlamentar, a organizações que eu citei, a sociedade civil, alguma academia, com realce para a Universidade Católica, que aqui eu posso afirmar aqui com a maior perentoriedade, alguns observatórios, com aqueles que eu citei, têm feito um trabalho. Agora, é evidente que devemos fazer mais, mas entendo que se houvesse maior envolvimento público em tornar este assunto um assunto de Estado e um assunto que fizesse parte das pautas de notícias dos espaços de informação pública, porque é ali onde, enfim, essa informação chega até os confins do país, estaríamos a tornar o assunto portanto, um assunto mais público do que já é. O problema da Angola é a massificação da informação. A falta de comunicação deste assunto reduz, naturalmente, o acesso à informação dos grandes espaços de influência, ou, até melhor, dos espaços mais recônditos. Se formos às capitais provinciais, se formos à capital em Malange, vamos encontrar grupos da sociedade civil que dinamizam o debate do género. Eu, pessoalmente, que vos falo, sem querer puxar mais ou menos a sardinha, tive vários convites pelo país, mas infelizmente são nas capitais da província a falar do assunto, mobilizado a convite de organizações da sociedade civil. Portanto, este é o meu entendimento. Muito bem. Eu gostaria de saber quais são as diferenças que existem entre a proposta de lei do MPLA sobre a institucionalização das autarquias locais e a proposta do grupo parlamentar da UNITA sobre o mesmo assunto. Olha, eu vou falar apenas de uma única diferença que é considerável. Não vou entrar no detalhe porque, como disse, reitero, os documentos estão em discussão. Se eu tiver que entrar em detalhe, estarei, enfim, a revelar assuntos que estão a ser discutidos neste espaço, que é bastante reservado por enquanto. Mas, se verem os títulos dos documentos, vão poder observar que, a partir dos títulos, há uma dissonância muito forte. E é importante que percebam também o seguinte, os cidadãos percebam o seguinte: nenhum documento produzido em Angola tem que estar desintonizado com a Constituição da República de Angola. Dito de outro modo, quando vamos a uma igreja, por exemplo, cristã, sempre que se fazer uma homilia, um culto, um sermão, o mestre de cerimônia ou a pessoa que estiver a falar para o povo de Deus, o ministro do Senhor, o padre, o reverendo, o pastor, vai ter que usar a Bíblia. E vai ter que ler a Bíblia e dizer aos ouvintes, à augusta sala, à plateia, em que versículo está a ler. Por quê? Porque aquele é o documento orientador. Logo, os dois documentos têm, a princípio, esta grande diferença. Um diz institucionalização das autarquias locais, em Angola. O outro diz institucionalização efetiva das autarquias locais em Angola. O termo efetiva está na Constituição, 242, número 2, fala da palavra institucionalização efetiva das autarquias, e a partir dali começamos a ver, naturalmente, uma grande diferença. E é preciso que essas diferenças sejam debeladas em sede deste espaço, digamos, de diálogo. Outro elemento que eu podia realçar aqui para fazer perceber os que nos estão a ouvir é que os nossos irmãos do MPLA, do ponto de vista geral, vêm arrastando esse processo desde 75, até porque a autoridade colonial também tinha autarquias, por isso que existia as câmaras, por um lado, porém, o poder não era por via do voto, mas existia o poder altamente desconcentrado e também descentralizado do ponto de vista prático, se podemos considerar, salvo o meu entendimento, porque os espaços locais tinham vida e tinham, naturalmente, forma própria. E depois da independência, o espírito que envolveu os independentistas era de chegar ao poder, e depois veio o resto. E ainda hoje, o mais velho, que o mais velho esteve nessa atividade,
aderiu, que é o mais velho, Inglês Pinto, que foi bastante dos advogados, uma figura muito bem conhecida, trouxe mais ou menos essa reflexão, que eu acho que é interessante. E nota-se que um regime autocrático como é o nosso, de quase 50 anos de exercício do poder político, tem um elemento fundamental, que é a partilha do poder. E essa partilha do poder, ou seja, infelizmente os irmãos do EPLA vejam as autarquias apenas no elemento partilha de poder. Por quê? Porque estão há quase 50 anos no poder político sem partilhá-lo com ninguém. Houveram momentos em que houve um governo da reconciliação nacional, foi um contexto específico, que foi bastante desafiante e que, enfim, deu o que deu, mas o MPLA nunca partilhou o poder de facto, nem nas autarquias, nem por via da alternância, porque a alternância é uma reforma de partilha de poder. Então tem medo. Se tem medo, nós temos que conversar, colocar as cartas na mesa, debelar esse medo, contornar esse medo, que é encontrar um documento que consiga transpor qualquer dificuldade, que consiga estar sintonizado com a Constituição, que é o documento reitor. Porque nós, enquanto grupo parlamentar da UNITA, apresentamos um documento sintonizado com a Constituição e que em nenhum momento, salvo é humano e é normal, se assim acontecer, é neste espaço que vamos resolver isso. Portanto, a grande diferença que eu posso realçar aqui do ponto de vista que qualquer um pode abrir o documento e ver, está logo nos títulos. Um diz efetiva, o outro diz só institucionalização das autarquias. Portanto, se não estamos a olhar para as autarquias institucionalizadas de forma efetiva, estamos a ferir ou a violar a Constituição. O outro elemento que eu posso realçar, só para não deixar muita água na boca, como dizem os brasileiros, é o facto de a proposta do Executivo entender que há uma série de responsabilidades que devam ser criadas, ou seja, remete para uma outra lei, esse é um elemento que posso realçar aqui sem nenhuma dificuldade, remete para uma outra lei a instituição efetiva, e não nesta. Esta é uma outra diferença. E, portanto, o projeto de lei do Grupo Parlamentar da UNITA efetiva já a instituição das autarquias. Se remete para uma outra lei, então estamos a adiar, porque traz uma série de elementos que não são realizáveis em um ano. Se não são realizáveis em um ano, frustra a expectativa e remete para um outro espaço. E, portanto, estas são algumas ou duas das grandes diferenças que eu posso avançar. Mas lanço aqui um desafio que eu acho que é fundamental. Eu tenho recebido, por parte das pessoas, dos cidadãos angolanos, solicitação de obtenção dos documentos. É preciso que façamos esse esforço. Tem havido, nos espaços radiofônicos, sobretudo aqueles que eu citei, pessoas abalizadas que estão em condição de explicar os documentos e as suas grandes diferenças. E tem-se feito isso. Mas é preciso que os cidadãos também assumam uma parte desta missão, que é a de ler os documentos e manterem-se informados. Porque nós, enquanto cristãos, deixam fazer essa colação e peço desculpas para aqueles que não são, e é normal que não sejam, dominamos a Bíblia de capa a capa, mas não dominamos a Constituição. É claro que a Constituição também é um documento acessível ainda, sobretudo em várias línguas, mas é preciso que a forma conforme nós dominamos a Bíblia deve ser a mesma que dominemos a Constituição, que é o documento terreno que rege as repúblicas, e particular a República de Angola. Tal como invocamos a Bíblia, os seus versículos, para buscar a ajuda de Deus e perdão de Deus, devemos invocar a Constituição para buscar ajuda da República e das instituições delas instituídas para pressionar e exigir de quem governa a conformação da governação com o que está na Constituição, sobretudo no artigo 21. Como é que nós estamos preparados em termos de participação para as eleições autárquicas? Por exemplo, se for realizadas as eleições autárquicas no mês de setembro, será que nós já temos pessoas aí preparadas para
a assumirem a responsabilidade a nível do município, ou essas pessoas precisarão de mais oportunidade de preparação, de formação, de mobilização, de aprenderem técnicas de mobilização para concorrerem no processo autárquico. E quando eu falo isso, é extensivo para futuros autarcas ligados aos partidos políticos e futuros autarcas ligados às organizações de cidadãos eleitores a nível dos municípios. Será que nós estamos preparados, por exemplo, se as autarquias forem em setembro de 2024? Olha, essa preparação é uma das questões que as pessoas trazem e eu não colocaria a questão nesses termos, de falta de preparação. Mas o que é a preparação, então? As autarquias serão feitas aonde? Num espaço inexistente? Num espaço vazio? O que é que diz a nossa Constituição quanto a isso? Os espaços já não existem? Vão deixar de existir? Haverá vazio? Não haverá vazio. Eu acho que nós só precisamos do tiro da largada. Agora, claro, há determinados elementos que as leis, sobretudo esta última, vão balizar ou vão dinamizar. A preparação que você se refere, no meu entendimento, tem que ver mais com a capacidade das pessoas ocuparem os espaços que as instituições das autarquias locais vão criar. E entendo que ali vamos ter menos dificuldade, no meu entendimento, por causa das elites locais que já estão criadas. E sabe que o poder é sempre dividido pelas elites. A grande vantagem no espaço autárquico é que essas elites são as pessoas sonantes, por um lado, cidadãos destacados, por outro lado, que já vivem nas comunidades. Porque alguém um dia disse em alto e bom tom que a vida faz dos municípios. E essa vida que se faz dos municípios, que só precisa ser legalizada, por um lado, só precisa ser, digamos, autorizada do ponto de vista legal para que ela comece. Eu não colocaria muita questão da preparação como uma questão impeditiva. Eu acho que a questão é mais política do que legal. O espaço legal está a ser feito, que essa é a única lei que faltava, e será de todo negativo se não formos capazes, como angolanos, de resolver um problema legal, uma vez que existem cérebros com capacidade técnica suficiente para contornar qualquer imperativo e que, se for então este de lei, eu acho que temos capacidade de contornar isso. Agora, a vantagem que eu vejo no meio disso tudo é a vontade do cidadão em querer ser parte do poder, em querer ir participar ativamente. Esta vontade, que é uma ambição, que é um sentimento fundamental para as vitórias, existe. Agora, o elemento é as balizas, que são estas, que estamos agora a conformar, que é esta última. Vamos lá ver. Os grupos cívicos estão ali, estão ávidos do poder, e é bom que estejam, ainda bem que as pessoas têm que querer poder. Criou-se em Angola, nós infelizmente conotamos a palavra ambição. A palavra ambição em Angola significa que o indivíduo tem a visão de medida, quer alguma coisa a qualquer custo. Não, a ambição não é isso. A ambição é a vontade de querer atingir qualquer objetivo, mínimo ou máximo. E o poder é um objetivo máximo, miniaturizado. Aqui no município, ou no cidadão do município, vai participar. Então, para mim, isso é um elemento de preparação. O outro elemento de preparação é um elemento, portanto, que tem que ver com as balizas, dito novamente as balizas, que estão nestas leis, sobretudo no projeto do Grupo Parlamentar da UNITA, que, do ponto de vista efetivo, traz elementos que facilitam o entendimento e também o processo de implementação. Portanto, eu acho que, Hitler, a preparação, para mim, é isso, salvo o meu entendimento, porque o que eu observo nas comunidades, feito por organizações locais, é um trabalho interessante que não pode ser ignorado. Quem tem medo é quem governa, infelizmente. E nesta senda, gostaria de saber se há um horizonte temporal para a institucionalização das autarquias locais,
tendo em consideração que o MPLA já aprovou por A mais B que não tem interesse na institucionalização das autarquias locais, mas que, por um lado, tem estado a receber pressões externa e interna. Pressões externa do Banco Mundial, que até já adiantou uma verba para o Ministério das Finanças no âmbito do processo da institucionalização das autarquias locais. Pressões internas na medida em que o grupo parlamentar da UNITA, por exemplo, tem estado reiteradas vezes a pressionar na mesma tecla, e depois também temos algumas organizações da sociedade civil a primar pela mesma tecla. Qual será o horizonte temporal para a institucionalização das autarquias locais, tendo ainda em consideração os congressos dos 2 maiores partidos de Angola, que será nos próximos tempos, que poderão deixar aqui gerar muita polêmica, acredito eu. Como é que você avalia essa situação? Olha, elas devem acontecer a depender dos angolanos que têm força para alterar esse quadro antes de 2027. Mas é preciso termos aqui em conta 2 elementos. Se arrastarmos o debate, e como vai-se observando que há uma vontade de arrastar o debate, e nós não podemos permitir que se arraste esse debate, temos que nos desenvolver enquanto grupos de pressão, grupos parapolíticos e grupos de interesse, digo aqui sobre o terceiro setor, e por outro lado, partidos políticos que objetivam poder, temos que desenvolver e fazer com que esse processo seja fechado ou encerrado antes de 2027. E para isso é preciso que este espaço de diálogo que se abriu entre as 2 partes proponentes de um projeto, de uma proposta, encontre um denominador comum a breve trecho. Breve trecho, digo que, por exemplo, o documento tem que ser discutido e tem que ser aprovado. Isto tem que acontecer antes da aprovação do Orçamento Geral do Estado, para que ele conste das despesas do próximo Orçamento Geral do Estado. No caso, estamos a querer que deve acontecer ou em 2025 ou em 2026. No caso, é o ano que, a meu ver, está em melhores condições, e também que tem sido a sinalização das lideranças políticas, por um lado, da vontade do cidadão, por outro lado, é que elas acontecem antes de 2027. Por quê? Porque vamos dar um marco significativo para as eleições gerais. Ou seja, esta é a vontade dos cidadãos atentos e comprometidos. Deve também ser a vontade dos angolanos que amam Angola e têm ela como único lugar no mundo, podem ser felizes. Não sei se é a vontade do regime. Se o regime não ter vontade, entendo que o regime é menor que Angola, por um lado. O regime é um grupo específico, concentrado num espaço altamente identificado, e Angola é mais do que o regime. O regime é parte da Angola, é uma parte pequena da Angola. E uma parte pequena da Angola não pode determinar o futuro de todo um Estado. E, portanto, entendo que elas devem acontecer antes de 2027. E os debates, nesta altura, far-se-ão objetivando, sobretudo, o Orçamento Geral do Estado, por um lado, e também, sobretudo, as eleições de 2027, que são as eleições gerais. Então, elas devem acontecer necessariamente antes de 2027. Para 2026 é a melhor data, no meu entendimento. Por um lado. Por outro lado, como disseste muito bem, os congressos dos partidos vão definir datas específicas. Estou a crer mesmo que os 2 congressos, os 2 grandes partidos, em sede do Parlamento, e não só do espaço político, e vou sentindo algum sinal de surgimento de forças políticas novas, o que é bom para a democracia. Existem forças políticas que já estão no espaço político e que também fazem eco positivo e perturbador para as forças de grande peso, e aqui falaria do Bloco Democrático e do Prajá, que são parte da Frente Patriótica Unida e têm o mesmo interesse político, que é a alternância e a realização ou instituição efetiva das autarquias. E pela sinalização que eles vão dando, acho que antes de 2027 elas devem acontecer. E nós temos que lutar para isso. Temos que lutar enquanto estruturas políticas e enquanto sociedade civil.
Ok, percebi. E eu estou a receber algumas questões aqui. O Oswaldo pergunta quais são as expectativas de impacto econômico nas regiões com a implementação das autarquias locais. Quais são as expectativas de impacto econômico nas regiões com a implementação das autarquias locais? E antes mesmo de responderes, desculpa, antes de responderes, quem quiser colocar alguma questão, temos aqui o nosso chat, façam comentários a colocar questões sobre este assunto das autarquias locais e não só, também podem colocar questões sobre o desempenho dos deputados dentro da Assembleia, né? Ou não só dentro da Assembleia, mas o deputado não é só quando está na Assembleia, também fora continua a ser deputado. Então podem colocar aqui algumas questões, nós vamos colocar ao nosso digníssimo deputado. Estejam à vontade. Sim, pode responder. Hitler, a sua questão, posso já responder agora? Sim, pode. Hitler, nós precisamos partir de bons exemplos. E existem bons exemplos em África sobre autarquias locais, por um lado. Na África Austral, na África Ocidental, na África Central, em torno do continente há bons exemplos. E um dos exemplos é Cabo Verde. E os estudos comparados que estão sendo feitos, que são feitos com Cabo Verde, eles começaram com pouco menos de 16, 15 autarquias, hoje são 22. Porque na medida que o tempo foi passando, houve necessidade de se abrir o espaço da partilha do espaço político e administrativo, por um lado. Nós observamos em Angola, e falo isso como constatação, que só não demos passos concretos do ponto de vista econômico por causa da forma centralizada que se observa a economia. As zonas agrícolas, Angola é um país abençoado, não existem 10 países no mundo com as características naturais de Angola, geográficas de Angola. Terras aráveis, embora hoje haja um debate em torno da qualidade das terras de Angola, mas infelizmente, feliz ou infelizmente, são essas terras que transformaram Angola, no outro tempo, numa potência agrícola. E penso que se melhoradas as terras ácidas, como muitos técnicos consideram, poderemos manter sempre esse nível de qualidade e de potência do ponto de vista de terras aráveis. Água em abundância, um grande ativo mal interpretado do ponto de vista econômico, que é a população que é bastante jovem, um país extenso, com recursos minerais altamente estratégicos, altamente estratégicos. Estes espaços econômicos só estão à espera de uma autonomia política e administrativa para se fazerem economia de forma diferente. Porque tem havido, por exemplo, na parte das associações econômicas, essa vontade de se liberalizar a ação econômica local. As províncias que são potência na produção de qualquer produto, qualquer cultura de poder, que sozinhas, sem ação do Estado, conseguem encontrar caminhos. Imagine que se forem autarquias, se houver essa capacidade de elas se realizarem do ponto de vista interno, eu acho que teremos, naturalmente, é altamente vantajoso. Peço desculpas, estou a ter um problema no telefone, vou só tentar resolver, dê-me só um minuto, eu já volto, dê-me só um minuto. Enquanto isso, vamos passar aqui das autarquias locais de iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA. O projeto de lei da institucionalização efetiva das autarquias locais foi elaborado em obediência ao disposto no artigo 195 da Lei nº 13/2017, de 6 de julho, que aprova o regimento da Assembleia Nacional, contém um relatório de fundamentação que apresenta uma memória descritiva das situações políticas, económicas, sociais a que se aplica a lei pretendida, onde se descreve o trabalho já desenvolvido e as medidas legislativas já aprovadas pelo Estado angolano para
a implantação das autarquias. Apresenta-se também o enquadramento jurídico constitucional da medida, assim como a necessidade, os benefícios e as consequências positivas da sua aprovação. De recordar que a primeira iniciativa legislativa sobre o poder local foi apresentada pelo Grupo Parlamentar da UNITA em março de 2014, tendo o Grupo Parlamentar do MPLA chumbado o referido projeto numa votação histórica com 140... Já retomamos o sinal com o nosso digníssimo deputado. Lembrar que vocês podem colocar aqui algumas questões, já estamos a receber algumas questões, depois iremos colocar diretamente para o nosso digníssimo deputado. Então, esteja à vontade para continuar a sua fala. Eu falava da expectativa econômica. A expectativa econômica é muito forte. A partir dos exemplos que temos em muitos países africanos, e vou citar aqui 3, Cabo Verde, que é um país muito próximo a nós, do ponto de vista da língua, do ponto de vista cultural, o Botsuana, que é aqui na nossa região, a própria África do Sul, que para mim, depois do Botsuana, é das melhores autarquias locais a nível da África Austral, e a Namíbia. Estes países têm uma dinâmica econômica local muito, muito intensa e não têm as condições naturais que Angola tem do ponto de vista das potencialidades em termos agrícolas, por um lado. Do ponto de vista da própria industrialização, mesmo da pequena indústria, a vantagem de estar numa autarquia é forte, sobretudo pela diminuição da burocracia, por um lado, do acesso aos espaços de financiamento, por outro lado, do acesso às trocas econômicas entre espaços próximos, do ponto de vista geográfico, portanto, estamos a falar de autarquias próximas, a geminação entre autarquias, a busca de experiências em outros estados, porque é importante que esta possibilidade esteja também consagrada na lei. Enfim, esses elementos são muito importantes para que em pouco tempo se consiga atingir níveis de realização econômica consideráveis. E Cabo Verde, a Namíbia, a África do Sul e Botsuana, em pouco tempo conseguiu atingir esses níveis porque conseguiram dar autonomia, dar poder às pessoas e localmente conseguiam realizar-se. Mas entendo que, por Angola ser um país diferente destes, ter maior potencialidade de realização econômica local, a expectativa de realização é grande, por um lado, e o grau de realização também é uma possibilidade enorme e que deve ser experimentada. Só vamos conseguir chegar a conclusões fortes se, por acaso, ou se, melhor, chegarmos a experimentar. E eu acho que devemos experimentar para podermos não frustrar as expectativas. Eu acho que o que falta para Angola é realmente a autarquização dos espaços geográficos desse país. É das melhores soluções, embora cresça e se leva muito avante a questão de que não é uma panaceia, não é uma... As autarquias não são uma varinha mágica, claro que não são, mas é uma outra forma de gestão da coisa pública, é uma outra forma de se ver fazer política, de se ver fazer economia. O resultado, entendo que não pode ser negativo. Primeiro, pela vontade que as pessoas têm. Segundo, pela dinâmica que os grupos de interesse, por um lado, grupos de pressão e grupos parapolíticos têm localmente. Estamos todos obrigados e com grande responsabilidade de transformar os nossos espaços geográficos municipais, infra ou submunicipais, em pouco tempo. Muito bem. Vou colocar aqui algumas questões que estão a ser feitas pelos nossos seguidores aqui. A primeira é do Kazamba Francisco. Ele diz que gostaria de saber por que os deputados da Lunda Norte do partido da UNITA intervêm pouco sobre a Lunda Norte.
Se quiseres responder agora, e depois tem mais outra, mas pode responder essa. Eu acho que o nosso amigo e compatriota, a intervenção que ele se refere é a nível da Assembleia ou uma intervenção a nível do espaço público? Também gostava de saber. Se for a nível da Assembleia, eu acho que não é tão verdade, ou não é mesmo verdade, porque cada um dos deputados do Grupo Parlamentar da UNITA está orientado, em sede de debate na especialidade, na generalidade, a apresentar o quadro geral da província. E tem sido, este trabalho que tem sido feito, ou que tem sido observado a nível da Assembleia. Ao nível local, se for esse o caso, entendo que deve haver a limitação que nós todos sabemos, que é o facto de os deputados terem dificuldades em fazer ações particulares ou de fiscalização da ação do Executivo, porque o acórdão 319/13, infelizmente limita, mas nós temos sido incisivos e perentórios em andar pelo país e constatar em loco. Entendo que devem ser essas as únicas dificuldades, porque isso tem sido feito a nível da Assembleia Nacional, com muita perentoriedade e visibilidade, creio que se a nível local não tem sido feito é por limitações ou de falta de convite, ou daquilo que nós todos sabemos, que a imprensa não convida, a imprensa não convoca, ou seja, é uma instituição capturada e que impossibilita o deputado dar grandes passos que o cidadão consiga verificar, porque também tem havido ações, muitas ações, mas que não são radiografadas pela imprensa, logo não passa. Há um trabalho interessante sobre a monitoração da mídia pública feita pelo MUDEI, que demonstra claramente que a nossa imprensa pública é mais ou menos inexistente do ponto de vista da ação dos três órgãos de soberania, só passa a ação do Executivo, só fala 80% daquilo que é a ação política do Executivo. Portanto, é desse ponto de vista também impossível qualificar de positiva ou negativa a ação do deputado, porquanto o espaço de intervenção público está apenas focado ou limitado ao deputado e completamente na mão do regime. Agora, claro, temos espaço alternativo, e se for espaço alternativo, fica com uma promessa que se vai melhorar nos próximos tempos. Ok, temos aqui a segunda pergunta do Jorge Pena. Será os exigentes das autárquicas, concretamente FPU, estão preparados para ganharem as mesmas ou depois da sua materialização voltarão mais a falar de fraude? Essa é a questão do Jorge Pena. Eu não percebi bem. Não percebi bem. Será que os exigentes das autárquicas, concretamente a FPU, estão preparados para ganharem as mesmas, ou seja, estão preparados para ganhar as eleições autárquicas, ou depois da sua materialização voltarão mais para falar sobre fraude eleitoral? Olha, as eleições autárquicas representam a participação do cidadão. A democracia é representativa e participativa. E as autarquias são o lado político da democracia ainda não exercitado. Esse espaço político não é reservado aos partidos políticos. A estrutura política que a FPU representa, tendo nela três unidades políticas, partidos políticos no caso, que também precisam ligar à sociedade civil, é um espaço de luta que vai concorrer para o poder autárquico e vai ter espaço para governar. Isto é um facto, vai ser um facto, porque não é possível ir para as eleições autárquicas e serem ganhos por uma única estrutura. Há a possibilidade do grupo de cidadãos organizados concorrerem e ali estará, se bem percebi, a oportunidade dos cidadãos poderem também participar. Agora, os espaços políticos conquistados pelos partidos políticos, faz parte da FPU, no caso, por ter experiência aqui de eleições gerais, que são mais complexas, no meu entendimento,
e onerosas. Entendo, não quero usar a palavra fácil, mas essa experiência será fundamental para conquistar o espaço local, que será, no meu ponto de vista, mais concorrido por contar com a participação de grupos de cidadãos e cidadãos localmente organizados, capazes para disputar poder, porque eu sinto, com bastante responsabilidade, que é essa vontade, localmente falando. Então, entendo que será um espaço mais disputado por este e outros fatores. E nós duvidamos da qualidade e capacidade dos partidos políticos em governar, porque nunca experimentamos. É normal que haja essa dúvida. Agora, nós temos que experimentar. É a prova dos 9, que é colocar as pessoas à prova, lhe dando espaço para governar. E este vai ser um teste de ferro e um teste de qualidade democrática também, porque Angola, dos poucos países, é o único país da África que não tem autarquias, e o poder local dá a possibilidade do surgimento e consolidação de elites locais, que muitas delas vão se realizar grandemente no local, não vão objetivar poder na supra autarquia ou o poder do Estado a nível, portanto, da presidência, porque o governador, por exemplo, de São Paulo, pouco ou nada quer saber de ser presidente da República, pode ser uma ambição que ele tenha, mas ele se realiza em São Paulo. O mesmo diria para Nova York, por exemplo, o mesmo diria para de uma outra cidade importante no mundo, ou mesmo em África, enfim, que seja autárquica, que tenha autarquias, no caso, provinciais, no caso. Portanto, entendo que essa preparação, ou esta vontade de governar, só será posta à prova, ou só será evidenciada se é positivo ou não é, quando, naturalmente, nós efetivamos as autarquias locais. E julgo que, por Angola ter qualidades específicas e ter elementos que são fundamentais para que em pouco tempo se consiga atingir níveis de crescimento e desenvolvimento considerável, que são os recursos, são vários, que são, portanto, as condições naturais, que são várias e boas, que são as pessoas, que é o nosso maior ativo, os jovens, que são o nosso maior ativo. Entendo que vamos sim conseguir realizar a vida a partir dos municípios. Portanto, é algo bastante desafiante e que é concretizável e que vai ser fundamental para passos sequenciais e substanciais. Temos aqui a outra questão, que é do Manuel Miguel. Ele pergunta: o MPLA tem dificuldades de cumprir a Constituição? Ou seja, o MPLA tem dificuldade de cumprir a Constituição? E segue a segunda pergunta na mesma linha: quem assume a governação não tem o dever de fazer cumprir a Constituição? Repita, Hitler. Em duas partes. Repita só mais uma vez. Também podes ler a partir daqui. Podes ler. Está aqui. Ele escreveu. Eu partilhei aí. Você pode ler. Ele diz: o MPLA tem dificuldade de cumprir a Constituição? Tem dificuldade de cumprir a Constituição. Quem assume a governação não tem dever de fazer cumprir a Constituição. Tem todo dever. A Constituição é a Carta Magna da República de Angola. E é curioso que o MPLA, no ato da aprovação dessa Constituição, aprovou praticamente sozinho, sem a presença de um dos atores fundamentais, altamente representativos de uma franja dos angolanos, que foi praticamente a UNITA. Ora, sendo o MPLA o único grupo maioritário que aprovou essa Constituição, é o que mais viola. É o que mais viola a Constituição da República de Angola. É impressionante que a Constituição é violada diariamente, a cada segundo. A partir do momento que não se cumpre o artigo 21 da Constituição, são os fins do Estado, que em ciência política são consideradas como as funções do Estado, não temos hipótese. Ok? Não temos hipótese. Agora, nós, os cidadãos, temos que ter capacidade de pressionar, que estamos falando das tarefas fundamentais do Estado, no caso, de pressionar que se cumpra este documento, que é o documento da Constituição da República de Angola. Se o MPLA não tem capacidade, não tem tido a obrigação
de cumprir esse documento, ele tem de ser obrigado a cumprir. Porque a lei é o limite. E a Constituição é o limite da ação republicana. Ou seja, as repúblicas são geridas por um documento reitor que se chama Constituição. E ele tem a obrigação de cumprir, fazer cumprir a Constituição. Isto é o patriotismo. Para os militantes seria a famosa... Foge-me agora o termo, que tem que ver com cumprir e fazer cumprir os estatutos do partido político. Isto é para os partidos políticos. Para a República, para o Estado, é cumprir, fazer cumprir a Constituição. Não temos outra hipótese. Não temos outra hipótese. E isso é o patriotismo. Agora, se não se cumpre, há ausência de patriotismo. Há ausência de sentido de Estado, de compromissos públicos. E se isto acontece, nós temos que tudo fazer, do ponto de vista político, para que eles tenham obrigação política, no caso dos partidos políticos, aqui, a Assembleia Nacional, onde estão os representantes do povo lá, obrigarem que se cumpra a Constituição, por isso é que houve o processo de destituição do Presidente da República, que foi fundamentado na base da violação deste documento. Ali, os parlamentares do grupo parlamentar instaram o processo de destituição. É uma forma de exigir que se cumpra a Constituição e vai-se continuar nessa tendência, porque não é um documento acabado. Aquela iniciativa de destituição do Presidente da República não acabou, não ficou por aí. Ela continua, porque os elementos nela condensados são muito, muito fortes, são gritantes. É preciso evoluir, num futuro não muito distante, para outros institutos republicanos e políticos que dá a possibilidade do cidadão exigir a mesmo nível. Veja que uma outra questão, os municípios, as autarquias devem ser para já. E porque temos o exemplo político como Cabo Verde, que por hoje é possível ver a velocidade que a economia cabo-verdiana tem mostrado no panorama nacional, africano e mundial. Creio que é isso que eu percebi, uma afirmação muito forte. Hitler? Aqui o cara me pergunta do gradualismo. Não, o gradualismo está esbatido. A Constituição não consegue o gradualismo, portanto é um não assunto. É um não assunto. Há essa tendência, em algum espaço de debate, tentar pensar no gradualismo. Cabo Verde evoluiu no número de autarquias, não porque começou com umas e depois outras, que é ferindo a Constituição e vários princípios portanto, constitucionais. O Cabo Verde fez começar em todas e ir aumentando. É diferente. No caso da Angola, temos de começar em todas. Necessariamente em todas. Ok, muito bom. Nós já estamos na reta final do nosso debate. Eu vou querer saber como é que analisa, por exemplo, o atual contexto político, social e econômico. Gostaria também que tecesses algumas considerações a respeito daquilo que agora já não se fala sobre a tentativa do João Lourenço pretender um terceiro mandato, mas que para isso ele precisava de desestabilizar a Frente Patriótica ou a bancada parlamentar da UNITA. E gostaria também que no final mesmo tecesses algumas considerações a respeito do agente do SIC que disparou mortalmente contra 3 cidadãos angolanos no município de Kazenga. A direção do SIC apareceu com um comunicado a tentar encobrir o crime praticado pelo seu efetivo.
Então, tipo, em gesto de consolidação, gostaria que falasses sobre a situação política, econômica e social. Gostaria que falasses sobre essas dinâmicas dos partidos políticos, principalmente entre o MPLA e a UNITA, que tem tendência, principalmente o MPLA, tendência de anular a UNITA, destruindo o grupo parlamentar como uma forma de criar um ambiente que permite um terceiro mandato por parte do João Lourenço, tendo em consideração que a Constituição da República de Angola diz que cada presidente tem direito apenas de 2 mandatos e os estatutos do MPLA também reforçam a questão de que só pode ter 2 mandatos. E, finalmente, gostaria que tecesses algumas considerações a respeito deste ato bárbaro que aconteceu no município de Kazenga. Também aqui vale aqui esclarecer ao pessoal que está nos acompanhando, o deputado Lívio Quilombo é uma pessoa que tem estado muito presente na sociedade civil e que tem estado muito presente, por exemplo, dentro das comunidades, como porta-voz das comunidades. Por isso é que aproveitamos colocar também aqui essa questão. Então, esteja à vontade. Muito bem, obrigado pela consideração e pela referência. Eu vou começar também por essa última questão que tem que ver com o assassinato bárbaro de praticamente colou, mas vamos recuperar. 5 pessoas, das quais 3 são da mesma família. Acho que é problema, está melhor. Voltei. Peço desculpas, tive um pequeno blackout aqui, mas voltei. Infelizmente, mais uma vez fica provado que muitos cidadãos, nem todo mundo pode ser polícia, e polícia não é utilizada para qualquer um. E a corporação da Polícia Nacional Angolana tem sido muitas vezes manchada por ações de indivíduos que não deviam estar lá, que não deviam estar na polícia. Nós temos exemplos macabros que não podiam se repetir de grupos de abate, de eliminação física. Tivemos aquele caso Frescura, que foi muito badalado, que foi a julgamento, e de outros tantos assuntos que são, enfim, publicados, de pessoas que são assassinadas barbaramente, pela Polícia Nacional, ou por efetivos da Polícia Nacional, porque a Polícia Nacional é uma corporação de 120 mil pessoas, polícias, que assumem um compromisso. Não é isto que eles acordam ou que eles juram quando vão defender esse interesse. Não é isto de eliminar pessoas de forma arbitrária. Há algumas pessoas que fazem isso. Daí que a corporação tem que ter muito cuidado e ser mais incisiva na seleção de quem realmente deve ser polícia, deve ter a posse da arma. Esse é o grande problema. O que encontramos é uma situação altamente desoladora. As pessoas foram eliminadas fisicamente, como se tratasse de um fuzilamento, porque o indivíduo descontrolado, despreparado, usou do seu poder de polícia para eliminar pessoas que ele até conhece, pessoas muito próximas a si. Visitamos o espaço e lançamos aqui um apelo à Polícia Nacional, que quem fez essa ação é um vosso efetivo, de serviço ou não. A arma foi dada pela Polícia Nacional e entendo que uma questão até de humanismo devia haver uma outra ação da Polícia Nacional. Até ontem, recusaram-se a assistir as famílias em garantir um funeral condigno, assumir a responsabilidade da despesa logística e não só. Até ontem, não sei se até hoje já houve alguma alteração desse quadro. Estamos também a trabalhar para poder prestar o nosso apoio particular e a nível, portanto, da representação política que representamos, Grupo Parlamentar da UNITA, o Partido UNITA, o Bloco Democrático para já, do ponto de vista geral. Mas a verdade é que até ontem as famílias estavam numa situação difícil. Ninguém pediu para ser eliminado, só estavam a conviver normalmente, porque até vinham de um outro óbito, infelizmente morre-se muito em Angola. E, portanto, este é o quadro negativo. Não há um pedido de desculpas, uma assunção, inventou-se uma história para justificar a ação bárbara do indivíduo, porque a informação que encontramos em primeira mão, de pessoas que foram até de um dos indivíduos que foi praticamente vítima, que teve que fugir, está altamente traumatizado. Daqui, apelar aos especialistas em psicologia para apoiarem aquela família que precisa desse apoio. Funcionários dessa área devem deslocar-se ao Kazenga
ou entrar em contato comigo ou qualquer outra pessoa muito ligada ao processo, que possa então ajudar este jovem que viu o pai ser eliminado por um cidadão do seu bairro. Portanto, este é o quadro de um sistema político, do regime político descontrolado, que já não consegue controlar as pequenas bolsas de poder distribuídas por pessoas que espalham o terror nas comunidades. Como é que se resolve isso? Fazendo uma alternância para se libertar o Estado e se desfazer essas bolsas de autoritarismo nos bairros que espalham o terror e tentem eliminar, portanto, pessoas inocentes que se apresentam como perigo para o regime. Mas estes não eram perigo para o regime, eram cidadãos sofredores, até porque o mais velho ancião que foi, portanto, assassinado era um oficial do exército na reserva. A questão, portanto, do terceiro mandato, não há terceiro mandato para mais ninguém, não há terceiro mandato para um outro cidadão angolano na condição de presidente. A Constituição limita, esse é um não assunto, é um debate que não tem espaço, que não deve ter espaço, e eu não vou alimentar esse debate. A Constituição é clara, são 2 mandatos e ponto final. Quem quiser um terceiro mandato, funda um outro país, ou vá para uma outra república, onde seja possível, na República de Angola, não é possível. A questão da situação econômica e social de Angola, ali sim, temos muito o que dizer. Os dados são vários que apontam para uma estagnação da economia, para uma inflação descontrolada, para um poder de compra cada dia mais distante da capacidade do cidadão, porque o presidente João Lourenço optou por ser o maior intérprete das políticas de 2 instituições de Bretton Woods. Estamos a falar do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, que tem remédios para salvar a economia, assim podemos considerar salvar, que levam o doente ao estado de moribundez. Ou seja, desde o presidente Lourenço tornou-se da República de Angola, a vida do Angola degradou-se consideravelmente. A pobreza é extrema a todos os níveis, era multidimensional, hoje eu não sei como é que se classifica essa pobreza. Portanto, a situação econômica de Angola é, a todos os níveis, indesejável. Os dados que estamos recebendo demonstram claramente que não há uma solução, uma capacidade política e econômica de se encontrar uma solução, ou seja, este executivo não é capaz de transformar Angola num bom lugar para se viver em pouco tempo, nem precisa de mais tempo, porque está há 50 anos a tentar e não está a conseguir. Vamos observando a saída de angolanos massiva, que é uma vergonha para um país como o nosso, que tem tudo para dar certo, mas não dá, porque quem governa não está interessado. A situação política é esta que já conhecemos. Nós precisamos avançar para desbloquear politicamente o país. Estamos numa crise política, que é uma crise da democracia, onde as leis não são cumpridas, a Constituição não é cumprida, os comandos da Constituição não são cumpridos, os códigos de acesso ao poder e de dinamização da sociedade não estão acionados. Por quê? Porque há uma estagnação total, há uma captura do Estado. Essa captura do Estado é feita por um partido político, nós sabemos quem é esse partido político. E, portanto, temos a obrigação de, enquanto cidadãos viventes, lutar, assumir todos os riscos possíveis e imaginários para contribuirmos para salvar Angola. Essa é uma missão de todos. E apelar aos cidadãos, de forma direta e também indireta, que temos que contribuir e não deixar essa missão apenas para os políticos. Temos, cada um, onde quer que nós estejamos, ser um cidadão ativo e passivo também, ou passivo e ativo. Ou seja, assumir o risco de lutar por uma Angola melhor aí onde você está. É lamentável a saída massiva de angolanos. Eu não tenho como travar essa saída, mas peço a esses angolanos que não desistam da Angola. Lá onde eles vão contribuir para aquele país, do ponto de vista econômico, mas contribuam também para Angola. A distância. Hoje os dados apontam que aquilo que sai da Angola é superior para aquilo que entra. Ou seja, do ponto de vista financeiro, não há remessa de riqueza em Angola, só há dinheiro a sair da Angola. A corrupção aumentou consideravelmente e é visível, sobretudo, na contratação pública. O presidente João Lourenço operou alterações na lei da contratação pública de 2020, onde a contratação emergencial passou a ser uma regra em vez de ser uma exceção, onde a grande parte das grandes obras são feitas apenas numa única forma de contratação, que é a emergencial. Escândalos a todos os níveis, demonstração inequívoca de que não estão a governar. Se não estão a governar, não servem para governar. Se não servem para governar, tem que ir para a oposição.
têm que assumir a posição de oposição, que é uma posição de reflexão. Os partidos políticos, quando vão para a oposição, vão para um momento de retiro político, que é para analisar e aprenderem a governar, porque vão ver a situação política num outro ângulo, que são sempre habituados a ver num único ângulo. E é esse ângulo que eu acho que nós precisamos fazer com alguma urgência. Essa urgência pressupõe um pacto de Estado ou um pacto de regime entre as elites, ou, enfim, os cidadãos têm a obrigação de assumir também esse risco. E eu acho que os cidadãos angolanos são capazes disso. Esse país é bastante jovem, e se as soluções demorarem, então o povo vai ter que tomar uma decisão política muito forte, e que Angola não será o único país a ter uma decisão política do gênero, que eu acho que é urgente. Mas apelo aqui às elites que o Pacto de Estado, que é uma agenda nacional de consenso, onde nós todos percebamos o que Angola queremos nesta agenda, ou então um pacto de regime entre as elites. As elites têm que dialogar com a máxima urgência para colocarmos esse país nos carris do crescimento e desenvolvimento. Não é possível que um país nas nossas condições seja um país falhado. Angola de facto, infelizmente, um Estado falhado bem-sucedido, como disse alguém um dia. Como disse o David Soares, né? Escreveu o livro. Em 2009, ele escreveu este livro, ou seja, um paper intitulado Angola, um Estado fracassado, mas bem-sucedido. Quando ele diz bem-sucedido, ele está a dizer, tipo, temos infraestruturas, temos tudo para dar certo, mas há um grupo de pessoas que estão aí a criar 1001 dificuldades para o país não desenvolver. E o deputado lançou aqui um desafio para esse pessoal rever as suas ideias e aceitar sentar na mesa, conversar. Até porque o parlamento é o lugar por excelência onde deve-se discutir a questão da nação, o futuro do país. O que nós temos estado a acompanhar do nosso país, nós não estamos bem e é muito lastimável. Eu tenho estado a dizer, nos outros países, os governantes fazem tudo por tudo para dar certo. Em Angola, nós temos governantes que fazem tudo por tudo para dar errado. E é muito triste. É impressionante. É inconcebível, em pleno século XXI, nós estarmos a discutir sobre a institucionalização das autarquias locais. Isso já está ultrapassado, né? Na SADC, nós somos o único país que não tem eleições autárquicas. Em África, somos talvez o segundo ou terceiro país que não tem eleições autárquicas. No mundo, nós estamos muito atrasados. Nós estamos muito lá, né? Vamos ver, por exemplo, as desculpas da guerra, que muitas vezes eram justificadas, não colhe. O Ruanda teve problema do genocídio em 1994, 95, mas eles realizaram as eleições autárquicas em 1998. Moçambique, que é para muitos considerado um país irmão, implementou as autarquias locais quando acabava de sair dos acordos de Roma, tipo a guerra tinha terminado, passou um tempinho em 1998 implementar as autarquias locais. Cabo Verde, embora Moçambique não seja um bom exemplo no que as autarquias dizem respeito. Mas o mais importante é que existe. O mais importante é que as autoridades daquele país estão a cumprir com um direito que está consagrado na Constituição. Cabo Verde, por exemplo, um país que tem o mesmo histórico de colonização que o nosso, eles, a partir de 1991, quando nós tínhamos os acordos de Bicesse, eles decidiram a institucionalização das autarquias locais e hoje estão muito avançados. Temos exemplo da África do Sul, por exemplo, que tem 3 tipos de autarquias, né? Autarquia metropolitana, autarquia provincial e autarquia municipal. E nós estamos atrás... Fala infra supra. Exatamente. É o que nós teríamos, por exemplo, temos, de acordo com a Constituição, temos autarquias municipais, supramunicipais e inframunicipais. Só que não há vontade política por parte de quem governa também. Eu até compreendo alguém que governa um país 49 anos numa lógica centralizada, essa pessoa não consegue se imaginar. Tal como no passado o pessoal do MPLA dizia
que a democracia nos foi imposta, eu acho que nós temos que impor as autarquias locais. Por isso, o meu desafio para aquelas pessoas que gostariam... O meu desafio para aquelas pessoas que gostariam de ser autarca, de ser autarca é: nós temos que começar já a nível dos municípios, ter mesmo já os nossos candidatos. Temos que ter já os deputados municipais, o presidente da autarquia. Porque se não esperar até chegar a convocação das eleições, o MPLA vai pensar que nós também estamos ainda um pouco atrasados. Nós temos que já, a nível do município, dizer: está aqui o nosso candidato, está aqui a nossa staff, e nós estamos preparados para dar já respostas aos desafios que as autarquias nos apresentam. Eu acho que isso vai ser uma forma indireta de pressão, porque eu atualmente tenho estado a ver alguns dirigentes do MPLA, principalmente aqueles que já estão afastados, muito preocupados com a questão das autarquias. Quando eles se deparam com essa situação da pobreza, eu vi uma juíza do MPLA, né? Ela própria assume-se que era do MPLA, a juíza Luzia Sebastião. Ela diz que ela é a favor da institucionalização das autarquias locais e, tipo, se indigna como é que este governo, que no passado ela apoiou, até hoje vai fazendo negligência ou vai resistindo à institucionalização das autarquias locais. Então, eu acho que temos que optar pela segunda via, que é impor as autarquias locais, né? Vocês vão discutir essa última lei da institucionalização das autarquias locais e depois a sociedade tem que impor mesmo. Temos que organizar microeleições a nível dos nossos municípios e depois vamos ver qual será a reação, né? Não sei se você se apercebeu quando a terceira divisão, em parceria com a Juventude Bloquista, tentamos organizar uma assembleia a nível do município de Cacoaco. As autoridades invadiram a sede da terceira divisão, porque eles sabiam que se aquilo iria dar certo no município de Cacoaco, aquilo podia se repercutir. Exatamente, aquilo podia se repercutir em outros municípios, então seria uma forma muito brusca de pressão para a institucionalização das autarquias locais. Para terminarmos, eu vou passar a palavra para fazer as últimas considerações e vamos finalizar com a nossa conversa. Aproveitar e dizer que foi muito produtiva, as pessoas acompanharam, gostaram, manifestaram aqui nas várias plataformas que nós fizemos essa live, pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Twitter. E depois nós vamos vamos cortar os vídeos para mandar para o TikTok. Então vai continuar durante essa semana a repercutir. Olha, eu só posso dizer que nós temos a oportunidade de fazer a circulação das elites políticas. Temos a possibilidade de fazer a distribuição horizontal do poder. 2. Temos a possibilidade de concorrer para o controle da sede do poder político local. Ou seja, esses 3 elementos são os elementos que vão dar mais uma outra independência, que é a independência local. Parece muito forte essa palavra, mas eu devo realmente dizer isso. E desaconselhar as forças que tendem a bloquear esse processo, que estão a travar o vento com as mãos. Devem assumir esse risco em política, prepararem-se para a partilha do poder, por um lado, e não observarem só as autarquias na perspectiva da partilha do poder. É que está provado que os 49 anos de governação centralizada do MPLA, da lógica centralizada do MPLA, não trouxeram nem crescimento, tampouco desenvolvimento sustentável. Agora, temos de fazer este outro passo, que é o passo mais importante, para aproximar a governação. Porque o que vimos em todos os municípios do país é que não há governação de proximidade. Mesmo Luanda, que é a província, é a capital, em que os municípios são próximos a um passo de andamento, não há proximidade governativa a todos os níveis. Portanto, eu acho que é o exercício que ainda não se fez e deve ser feito. Vai doer a muitos,
Por isso é que tem mesmo que conversar para encontrarmos o melhor denominador comum. Também tenho a plena certeza que não são todas as pessoas do MPLA, dos nossos irmãos do MPLA, repito, nossos irmãos do MPLA que não querem as autarquias. O que vamos sentindo é que grande parte deles quer. O que não quer é um pequeno grupo. E esse pequeno grupo não é Angola, esse pequeno grupo também não é todo o MPLA, é mesmo um pequeno grupo. E não há grupo pequeno e grande que supera aquilo que Angola é. Por isso é que aquilo que nos une é maior, é superior do que aquilo que nos separa. Autarquias já, máxima descentralização já e em todos os municípios. Muito obrigado. Muito obrigado, nós é que agradecemos. Gostaríamos de contar com o digníssimo deputado nas próximas oportunidades, nas próximas lives que nós iremos realizar. Sem problema. Senhor, sem problemas. Muito obrigado. Estou disponível, estou disponível. Foi bastante produtivo a tua presença por aqui. Nós agradecemos. Até a próxima. Até a próxima. Tchauzinho.